Muito bem, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. A proposta da noite de hoje é que possamos falar de uma passagem das mais belas do evangelista Lucas, que está no seu capítulo 15 do seu evangelho, que é o retorno do filho pródigo. E essa passagem ela se encontra no livro Conversando com Divaldo Franco, é a edição número 2, são 3 edições desse livro, Conversando com Divaldo, e a proposta que nós temos para a noite de hoje é conversar sobre essa passagem do retorno do filho pródigo, numa análise rápida, mas de profunda importância para todos nós, no momento que nós estamos vivendo na Terra, nos dias de hoje. Todos nós que passamos por esta situação de pandemia, de enclausuramento, de reflexão em nossos lares, e que essa passagem possa, então, nos relembrar, como diz a mentora Joana de Ângeles, que filhos pródigos somos todos nós, quando andamos distantes da casa do Pai, gastando a herança recebida, quais sejam os dons da vida, que desperdiçamos em nossos caminhos equivocados. Se não vejamos todas as situações em que o mundo, até os primeiros dias de março, vivenciava, pelo menos aqui no Brasil, até os primeiros dias de março, quando a notícia se espalhou e nós, então, finalizando março, entramos na situação de estarmos aí obedecendo às orientações sanitárias para que ficássemos em casa, e a partir daí estamos vivenciando essa experiência, pelo menos para esta geração, única, no sentido de estarmos de fato retornando, muitos de nós, como que metaforicamente trazendo para a passagem de Lucas, retornando à casa do Pai, seja a casa interna ou a casa de fato do Pai, aqueles que retornam ao plano espiritual pelo desencarne, sejam aqueles que retornam para os seus lares. É um momento de retorno, é um momento de autoavaliação, de meditação profunda a respeito dos valores humanos, a respeito da nossa própria existência e daquilo que temos feito dessa existência com os tesouros que o Pai nos legou como herança. E o retorno do filho pródigo, nós gostaríamos de, para aqueles que não lembram ou não conhecem a passagem, gostaríamos de literalmente colocar aqui, para que possamos fazer a análise, então, nessa nossa breve reflexão da noite. Já agradecemos aqui, nesse momento, a direção da casa, que com todo carinho nos convidou para que nesta noite pudéssemos falar. Sempre lembrando que a oportunidade de estarmos falando, mesmo que à distância, de Jesus, de Deus, das oportunidades que o plano maior nos oferece nestes dias turbulentos, é sempre uma bênção. Então agradecemos profundamente a casa a oportunidade. Um homem, diz o evangelista, um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse:
Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, teve compaixão. E tendo compaixão dele, correu, abrindo os braços e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha. Pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e viveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava da sua casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, e este lhe respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Saindo da casa de seu pai, procurava conciliá-lo, mas este respondeu ao pai: Faz tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, mandaste matar para ele um novilho cevado. Replicou-lhe então o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Se avaliarmos a passagem de Lucas, transportando a lição para os dias em que vivemos, temos inúmeros exemplos, cada um de nós com certeza poderemos citar inúmeros exemplos, poderemos nos lembrar agora de inúmeros exemplos, de irmãos nossos que, tomando dos tesouros que a vida lhe concedeu, saiu ao mundo buscando os gozos terrenos. Quantos de nós? Quantos buscaram em inúmeras situações nas suas empresas o superfaturamento de valores, a expoliação de empregados, em detrimento dos direitos a eles reservados pelas leis? Quantos, em muitas situações, aproveitando-se do ensejo de corromper corações na área da sensualidade? Quantos, pelos dons das potencialidades que a vida lhe deu, tiveram a oportunidade de auxiliar e, no instante de estender a mão, aproveitaram-se do momento, deixando os seus irmãos ainda em penúria maior? Quantos de nós que passamos as ruas, muitas vezes, dentro de nossos carros, no conforto, no luxo, na abundância da mesa farta, da geladeira abastecida em casa, e quantos de nós olhamos com desdém para aqueles que na calçada pediam uma côdea de pão? Quantos de nós que no mundo andávamos de braços dados com as facilidades? Quantas situações em que podemos avaliar a nossa própria vida pelo prisma da passagem de Lucas? Quantos de nós poderemos hoje meditar? Quantos temos de fato mergulhado na introspecção dos dias em que, no isolamento domiciliar, temos podido fazer a limpeza da casa mental? Ou quantos de nós
temos nos revoltado na condição daquele filho que ficou na casa do pai, exigindo ainda os benefícios que o pai não lhe concedeu, sem avaliar com gratidão tudo aquilo que já recebe. Vejamos que as oportunidades, os obstáculos, eles se contrapõem. Certo dia, vendo um vídeo que nos chegou às mãos, a pessoa falava de obstáculos e problemas. E fazia uma análise psicológica a respeito da sua própria vida, dizendo que problemas todos temos invariavelmente em nossas vidas, e problemas são todos aqueles materiais que conseguimos transpor com alguma facilidade ou com grande dificuldade. Mas problemas, de fato, são aqueles em que as dores da alma se apresentam mais vultuosas. E nos deparamos com quão paradoxal muitas vezes parece nossa vida, quando avaliamos a passagem do filho pródigo, que é uma passagem de compaixão, de misericórdia, de esperança, como alguém desconectado do Evangelho, desconectado com essa realidade, como se a passagem fosse para aqueles que, na linguagem de alguns, são denominados religiosos ou que estão filiados a algum tipo de denominação religiosa. Como se não tivéssemos nós a mesma vinculação, como se não tivéssemos nós a mesma origem. Esta análise que a mentora Joana de Ângeles faz a respeito da passagem faz uma profunda viagem ao psiquismo humano, passando por todas as instâncias do ego, do self, trazendo uma perspectiva para que todos nós que apenas avaliamos a superfície das relações possamos mergulhar profundamente dentro das nossas vivências antes que a dor nos bata à porta. Porque, aparentemente, para muitos de nós hoje vivendo no mundo, nos dias de pandemia, a desconexão é tal que nos vemos muitas vezes ladeados por irmãos que se encontram como que em colônia de férias, viajando para cá e para colar, em instâncias de conforto e refazimento, em reuniões vultuosas, em aglomerações que muitas vezes parecem afrontar a fraternidade que deveria nos unir. Visto que, na medida em que muitos de nós padecemos, especialmente aqueles nas condições de vulnerabilidade, com comorbidades que podem ser potencializadas pelo novo vírus, encontram-se em situação de enclausuramento, aqueles que não abraçam seus pais há vários meses, aqueles pais que não abraçam seus filhos, os avós que não beijam seus netos. Quantos que encontram-se com seus corações aflitos, sobrecarregados, como na passagem do Mestre, quando convida todos nós para que possamos ir a Ele, todos nós que estejamos aflitos e sobrecarregados, para que Ele nos alivie. Quantos de nós temos nos lembrado efetivamente do Cristo nestes dias? A impressão que temos é que todos nós estamos neste turbilhão e vemos a multidão lá fora como que aprisionada, e que, assim como aquele que estava aprisionado quando recebe
um instante de liberdade, sai em desabalada carreira em busca do gozo, em busca da vivência daquilo que o mundo lhe propõe. Novamente, mergulhando como o filho pródigo que, pegando a herança do pai, saiu ao mundo para gozar. Mas o mundo lá fora, depois de depauperadas todas as moedas, todas as potencialidades do corpo pela saúde, muitas vezes nos vemos relegados à solidão. Os amigos se foram, os amigos que diziam fazer parte da nossa afetividade, na verdade eram apenas os companheiros da festa que propiciávamos. Que possamos, meus irmãos, nestes dias tumultuosos, mas repletos de oportunidades, de introspecção, que possamos fazer o retorno à casa do Pai como o filho que, ao chegar ao ponto de disputar com os porcos a pouca comida, lembra-se da fartura da casa do Pai e lembra que o Pai o ama, que estará de braços abertos para recebê-lo, porque conhece em essência o seu Pai. Que possamos fazer essa análise, essa reflexão profunda, antes que a dor nos bata a porta, ao ponto de disputarmos as migalhas, ao ponto de nos rebelarmos contra a providência divina, ingratos e descuidados daquilo que são os tesouros que o Pai nos concedeu. Que possamos de fato avaliarmos o tempo. E é interessante como Deus se utiliza de dois professores fantásticos e constantes em nossas vidas, para nos mostrar os reais tesouros que nos farão ganhar um espaço merecido no reino dos céus. Os professores são o tempo e a dor. Porque na medida que o tempo passa e que não aprendemos as lições, as mesmas retornam. Se não aprendemos as lições de antes da pandemia, quem sabe agora, antes que a dor nos bata a porta, talvez ceifando a vida de entes queridos ou a nossa própria. Que possamos fazer o retorno à casa do Pai ainda há tempo. Porque a doutrina consoladora, a doutrina espírita, que educa e que nos transporta para este reino de Deus ainda encarnados, através da transformação que ela nos propõe diariamente dos nossos reais valores, das vivências na rotina com a família, que apesar do enclausuramento nos propõe oportunidades fantásticas de lapidação do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que nos exalta a exemplificação da paciência, da amorosidade, a oportunidade fantástica de convivermos uns com os outros, de desconectarmos das propostas do mundo e vivenciarmos o cadinho de amor e de felicidade que já nos é possível nesta vida. A felicidade não é deste mundo, nos disse o Mestre, mas que possamos viver a felicidade que já nos é possível pela misericórdia do Pai, nestes tesouros maiores que Ele nos concede por herança, para que possamos exercitar os talentos latentes em nós, visto que todos somos luz, filhos do mesmo Pai,
que possamos exercitar a fraternidade de fato, a fraternidade que exerce a empatia no sentido de colocarmos-nos no lugar do outro, para que possamos, sentindo a dor do próximo, ampararmos-nos uns aos outros e começarmos desde já a exercitarmos a proposta maior do Mestre, de amarmos uns aos outros como Ele nos ama, até hoje. Que esta breve reflexão possa nos auxiliar nos dias de hoje, nestes dias de reflexão, de introspecção, para que possamos fazer o retorno à casa do Pai, à casa interna, ao nosso templo maior, para que possamos valorizar de fato os braços abertos que o Pai mantém até hoje, aguardando a nossa volta, para que não nos percamos nas ilusões do mundo diante das portas largas que se abrem aqui e acolá, chamando-nos, talvez, para tropeços maiores. E todos nós estamos cansados do equívoco. Que possamos contar contigo, Jesus, hoje e sempre, como farol e guia das nossas vidas. Que muita paz esteja conosco e que Jesus nos guie hoje e sempre. Que assim seja.